Olá, boa noite. Um ícone, Scania 113, um baita chassi e tanto. Mas será que qualquer motorista era capaz de domar esse boi bandido? Ai! Informação, debate, opinião. O JO Documento começa agora. A Scania sempre foi uma fabricante de chassis de ônibus marcantes e potentes. E isso ninguém pode negar. A fabricante lançou no mercado durante vários anos modelos que fizeram parte da história do mundo rodoviário e que marcaram muitas empresas de ônibus Brasil afora. Um desses foi a linha 113, produzida durante toda a década de 90. A linha era completa e oferecia modelos tanto para o ramo urbano quanto para o ramo rodoviário, com o empresário podendo otimizar o motor e escolher a potência que desejasse, variando entre 203 e 362 cavalos, um ganho muito grande em relação à geração anterior. Na linha rodoviária, a Scania oferecia o K113CL e o K113TL, que eram basicamente a mesma coisa, sendo o primeiro de apenas 2 eixos e o outro de 3 eixos. No urbano e fretamento, o portfólio era ainda maior, com a fabricante oferecendo 3 frentes de chassis, o L, o S e o F. Havia lá o L113CL para ônibus padrões de motor traseiro, o S113CL e o S113AL, que tinham balanço dianteiro curto, tendo apenas a diferença de um ser articulado e outro não, e, por fim, o clássico F113HL, que marcou e muito o ramo de ônibus urbanos do Brasil na época. Era difícil achar uma empresa que não tinha um Scania na frota, nem umzinho. Todas praticamente sempre tinham um modelo na frota. A série 3 tinha ronco inconfundível e que de longe já sabia que era um Scania que estava vindo. Marcante, a linha de chassis era bastante potente para a época e trazia muitas inovações até inéditas no mercado, como uma maior gama de chassis com distância entre eixos, transmissão traseira reforçada, caixas de câmbio renovadas e motores com maior potência e torque. Imponentes, os modelos ganharam um apelido até um tanto curioso. Segura o peão! Aoi! Boi bandido! Esse foi o apelido que a linha 113 da Scania ganhou. Popularmente, esse nome é usado ao boi mais forte do rebanho, e no mercado nacional de ônibus da época, o apelido caiu super bem. Todas as versões do 113, independente de ser traseiro, dianteiro, suspensão alta ou baixa, articulado, não articulado, urbano, rodoviário e por aí vai, a alta potência e o alto torque faziam a diferença na condução. O fator-chave para o sucesso não era nem a potência, e sim o torque, que muitos não sabem, mas é o grande diferencial dos motores de ônibus e também de caminhões. Hoje em dia, isso ainda ocorre. Por exemplo, não é sobre a Scania, vou falar da Mercedes, que eu conheço mais. A Mercedes-Benz lançou em 2004 o ORF1722M, e ele tinha cerca de ali mais ou menos 218 cavalos de potência. Em 2012, com o Bluetech 5, Euro 5, veio o ORF1721 renovado, e a potência caiu 10 cavalos, indo para 208. Muitos podem pensar que piorou de um chassi para outro, mas não, houve um ganho por trás disso, já que o 1722 tem problemas em relação ao torque e só desenvolve bem a partir dos 1400 RPM, coisa que não ocorre no 1721, onde ele consegue ter um desempenho um pouco melhor. Muita potência não significa necessariamente que o chassi é bom, mas, voltando ao 113, havia no câmbio uma tecla que, quando acionada para baixo, permitia o engate da primeira à quarta marcha, e para cima, da quinta para a oitava, e isso era o grande diferencial dessa linha. O motor tinha um arranque tão, mas tão forte que muitos motoristas saíam de segunda marcha por causa da força do motor. Porém,
teve muito motorista que apanhou desse chassi na época, principalmente os iniciantes, justamente por causa da força. Imagina só, você tá lá acostumado a dirigir um Mercedinho OF 1315 e do nada pega um 113. Rapaz do céu, o negócio fica doido. Surgiu aí então o apelido de boi bandido que se popularizou no chassi Scania da época. Mas teve uma empresa aí que eles foram de fato marcantes e ganharam uma relevância muito grande. Acertou a charada, ela mesmo, a Gontijo, onde a série 15, composta por Buscar Jumbus 380 e chassi Scania K113TL, ficou marcada como os bois bandidos, principalmente pelos mineiros. Com uma potência de 362 cavalos, a série começava no 15000 e ia até o 15145, com transmissão 4x4. O último boi bandido da Gontijo rodou até 2017 e hoje todos estão desativados. A gente até pensa, que 300 e poucos cavalos naquela época era muito, mas hoje é pouco, já que a Scania lançou agora no Euro 6 o K500, que tem 500 cavalos de potência. A Volvo tem o B510R, que tem, 500 cavalos de potência também. É muito grande, mas é o que eu disse anteriormente. Potência não significa eficiência. Que massa, essa história dos carros da Scania, da Gontijo também. Scania é Scania, E os 113 até hoje, com certeza foram os melhores. Sem dúvidas, tanto em questão de ronco quanto em questão de eficiência. Esquentava, mas o ronco era sem igual. Um chassi bom e barato, que tinha uma força, enorme. Deixou saudades por onde passou. Um baita carro e tanto, independente de ser rodoviário ou urbano. Um show à parte. Assim encerramos mais esta edição do JO Documento. Agradecendo a sua companhia e audiência. A gente volta amanhã aqui na programação do canal com o Jornal do Ônibus, levando as notícias do mundo rodoviário até você, pontualmente 7 da noite. Boa noite e até amanhã. Valeu!